bem informal, não precisa ser tão informal, você pode falar o caso. O Júnior começou falando sobre isso. A gente fez questão de trazer a divisão de base, tudo começa aqui, né? Comecei falando do gol, do título lá no centro do Maracanã, mas tudo começou antes. Começou com meninos às vezes 5, 6 anos de idade, no futsal, futsete, às vezes está no campo. Mas e esse painel para mim eu acho que é um dos mais importantes, é uma paixão, eu gosto muito de divisão de base e é uma paixão muito grande pessoal. E aí o Júnior comentou, clubes estão sempre chegando em finais. Na última competição do ano, que foi agora no Sul, vocês terem uma ideia do trabalho que está sendo feito no Rio de Janeiro, dos 4 semifinalistas, 3 eram do Rio. Flamengo, Fluminense e Botafogo, né, contra o São Paulo. E é importante chegar, enfim, eles estão chegando sistematicamente. Então, essas coisas não acontecem por acaso. Está sendo feito todo um trabalho que muitas vezes fica escondido, não é percebido, e que a gente precisa realçar, né? Porque o grande jogador, ele não nasce lá dentro do Maracanã. Ele vem tendo trabalhado para ser um grande jogador. E eu tenho uma pergunta para vocês. Antes de começar, eu queria apresentá-los, né? Só que vamos fazer diferente. Marcelo, se apresenta para o pessoal. Bom dia a todos aí, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. O Júnior, o Marcelo aqui, uma honra, prazer. Saudar a todos, professor Espinosa, super campeão, parabéns, né? Sempre campeão. Então, para mim é muito legal participar de um evento como esse. Eu estou no Fluminense há muitos anos. Comecei em 2002, né, no clube, na base. E depois tive uma saída, trabalhei como scout do Manchester entre 2007 e 2011. E estou desde então na gerência de futebol do clube. Um assunto tão pertinente, eu acho, ainda mais depois de tudo que o futebol brasileiro tem passado. E para uma plateia que a gente vê nomes aí consagrados no futebol, né? Então é uma honra estar podendo falar um pouquinho do nosso trabalho. Bom, meu nome é Eduardo Freeland, eu estou no Botafogo há 8 anos e meio já, que é um grande desafio, né, Marcelo? A gente conseguir ficar bastante tempo nos clubes. E eu tentei jogar futebol até meus 18, 19 anos, passei por categoria de base, em clubes menores, e foi uma experiência muito interessante para mim. Depois eu passei por todas as áreas dentro do futebol, né? Até treinamento de goleiro, eu consegui ficar quase um ano fazendo isso. Para minha carreira foi muito bom, né? Porque eu sou formado em educação física e depois, obviamente, fiz curso de gestão, né? E aí me aprimorei mais nessa área. Mas toda essa experiência foi muito boa para hoje eu ter um olhar mais amplo para o que é o desenvolvimento. Também não é culpa dos clubes, mas dentro da Europa você tem um sistema de qualificação de profissionais que hoje a gente não tem aqui no Brasil, né? A CBF está engatinhando nessa área agora, mas lá dentro da Europa a UEFA criou um sistema de qualificação onde ela oferece os cursos para os profissionais, ela também exige que os profissionais, por outro lado, ela exige que os profissionais sejam graduados, e isso faz com que você tenha uma evolução muito maior do que a gente tem aqui na América do Sul, né? Eu costumo dizer que na UEFA eles fazem um negócio muito legal. Se alguém cria uma inovação, um treinamento novo, por exemplo, bacana, num determinado país da UEFA, aquilo dali vai ser sugado para cima, para um guarda-chuva e vai ser distribuído para os outros países. Então você compartilha conhecimento o tempo todo. Aqui, como é que a gente faz aqui no Brasil? Compartilhar conhecimento com quem? Com a Argentina, com a Bolívia, com o Equador? Como? É impossível para a gente, né? Não existe nenhum sistema para isso. A gente consegue compartilhar um pouquinho de conhecimento entre a gente, entre os clubes, por relacionamento nosso. Então, assim, os clubes aqui, eu acho que a gente tem conseguido entender o que acontece lá fora, tem trazido algumas coisas lá de fora, né? Mas essa evolução que já existe, eu acho que ela vai continuar, ela tende a seguir em frente, né? A gente viu agora aí, pelas redes sociais, por exemplo, semana passada, o curso de treinadores lá na CBF, a quantidade de profissionais que estavam lá, profissionais importantes, né? Tinha o Marcelo Cabo, essa semana estava comigo lá no Fluminense, campeão da Série B, ele me falando, estava lá o Jair Ventura do Botafogo, estava lá o Zé Ricardo, na mesa que ele estava sentado, ele citou grandes nomes ali que fizeram um baita trabalho esse ano, e eu espero que isso reflita continue uma coisa que vem acontecendo esse ano, né? Que foi muito bacana, a subida do Jair Ventura no Botafogo, um negócio fera, Zé Ricardo no Flamengo, próprio Marcelo Cabo. A gente começa a ver surgir no mercado profissionais jovens
que estão se capacitando, que estão estudando e que certamente poderão contribuir muito com a evolução que a gente tanto deseja do nosso futebol. Saber o que você vai estar e o que você vai fazer nesse período, né? E eu acho que isso é muito importante, a gente ter uma percepção do momento atual que a gente está vivendo, não só no futebol brasileiro, na base, no profissional e tal, mas onde a gente controla, e saber o que eu quero, onde eu quero estar daqui a 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos. Então você vai ter um método para você perseguir aqueles teus objetivos, que não tem nada a ver com você seguir livro, né? O livro, que eu sou defensor do acadêmico, como eu sou defensor da experiência. Eu acho que existe uma discussão no painel que eu participei, que a pessoa perguntou, mas você é favorável ao ex-jogador ou ao cara que vem da faculdade? Eu sou defensável ao cara bom, não importa. E aí, o que é ser bom? O cara tem que ter conteúdo para saber o que ele vai querer direcionar para os seus atletas, falando de um treinador, mas ele tem que ter a percepção, as pessoas falam do vestiário, entender o vestiário, porque não adianta você vir com livros e livros abrir e dar treino, porque o jogador não absorve aquilo. É pai de jogador, né? Então, como é que fica, então esse é um ponto, quer dizer, como é que fica a relação com os pais, até que ponto um pai ajuda ou atrapalha na sua formação? A outra coisa é a pressão por resultado, que base, também disse, base é para formar, não é para ser campeão, base é para preparar, só que no final do dia o cara tem que ser campeão, porque se ele não for campeão, o contra-cheque dele está em risco. Então, como é que fica essa dicotomia aí, né? A carreira do treinador em função disso, né? E será que as crianças estão chegando cedo demais? Você vai conversar com o Zico, você vai conversar com os grandes jogadores, e eles vão dizer, não, comecei a jogar bola mesmo com 12, 13 anos, comecei a brincar. Hoje você vê garotos de 5 anos em regime profissional, praticamente. Dormindo cedo, não bebendo, não indo para a noite. Quer dizer, até que ponto isso vai? E por aí vai, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que a base, como é que vocês tratam? Não, vamos lá. Primeiro, em relação aos pais, né? Eu há uns 7, 8 anos atrás, eu dizia que o pai tinha que ficar o mais longe possível. O pai atrapalhava, né? E atrapalha mesmo, na verdade. Só que a gente está entendendo lá no clube que o processo tem que ser oposto, né? A gente tem que aproximar esses pais, porque o que a gente tem percebido é o que existe entre os pais é uma simples ignorância, né? E não é uma ignorância de não ter conhecimento, não ter conteúdo, não, é uma ignorância de não entender aquele processo, né? E quanto mais aproximação, ações de aproximação dos pais que a gente tem feito, mais a gente tem tido retornos positivos. É impressionante, isso até me surpreendeu, porque há 2 anos e meio, 3 anos que a gente começou esse processo mais forte, né? Então, quando a gente começa a dar instrumentos para os pais pensarem, né, a gente tem até 2 pais de atletas aqui nossos que já participaram até de reuniões como essa que eu estou citando para vocês, que é exatamente isso, assim, a gente consegue mostrar para os pais como o clube está pensando, porque não adianta, a partir do momento que acaba um jogo, o meu treinador deu milhões de informações para aquele atleta, quando ele entra no carro do pai, e o pai vai no caminho até de casa falando tudo o contrário do que aquele treinador falou, esquece. O pai é a grande referência da vida, como foi de todos nós. Então é uma concorrência desleal. Então o que a gente está tentando fazer em relação aos pais é aproximar os pais para dentro do clube, trazê-los para cá, tentar mostrar desde metodologia até as responsabilidades todas que muitos pais não sabem, né? Não sabem, coisas básicas eles não sabem. Óbvio, né? A gente trabalha em alto rendimento. Então, se a gente quer formar atletas vencedores, porque eles têm que chegar lá e não simplesmente perder um jogo, tudo bem, perdi. Não. Aquilo tem que gerar um incômodo. É um esporte de alto rendimento, como todos que a gente viu nas Olimpíadas, por exemplo. Então, é claro que a gente tem que buscar títulos, sim. Resultados competitivos, sim. O que a gente costuma falar muito, inclusive nas nossas reuniões da base, a grande diferença é que eu posso conseguir resultados de várias maneiras. O como a gente vai conseguir o resultado é que eu acho que tem que ter a identidade, no caso do Fluminense, no caso do Botafogo e assim por todos os outros clubes. Também o Botafogo terminou com uma colocação muito boa. Essa é uma luta dos clubes diária, né? A gente vai tentar no Fluminense aí um processo mais ainda, um pouco mais radical, né? A chegada do Alexandre Torres, que é um cara, como jogador a gente não precisa nem
né, nem ficar aqui falando da carreira vitoriosa que ele teve. A chegada dele, a gente vai tentar um caminho um pouquinho diferente aí, que ele vai estar na base em alguns momentos, e eu, como base, vou estar no profissional. Em alguns momentos eu retorno para a base e ele vai estar no profissional, e a gente vai tentar fazer um trabalho que realmente a gente possa integrar, que o gestor do futebol profissional tenha efetivamente um conhecimento dos atletas da base, dos profissionais da base, para que, já que o Fluminense ele tem um caminho claro, definido pelo novo presidente que entrou, que é um caminho de aproveitamento dos jogadores da base. A gente sabe que só com a base não se faz futebol, claro, é preciso grandes jogadores, é preciso ídolos, jogadores mais experientes, mas a utilização de uma forma inteligente da base é fundamental dentro do processo que foi definido pelo novo presidente do Fluminense. Assim, a gente lá no clube já tem uma coisa legal, que no profissional, todas as áreas do futebol profissional fluminense é formada por profissionais que vieram de Xerém. Então, se olhar o departamento médico, todos vieram de Xerém, massagista, roupeiro, supervisão, treinador de goleiro, preparador físico, gestão. Então, se olha em todas as áreas, com exceção do treinador, bom, até o treinador atual, o Abel, foi formado na base, mas a gente vai tentar aumentar essa integração e claro, o desejo, poxa, o sonho. Eu acho que essa questão do treinador ser formado na base e depois subir para o profissional, isso é algo muito bacana para o clube, é de um valor agregado aí muito grande, muito grande.